Enquanto as construtoras estão gastando milhares de reais para tentar fazer a implementação da metodologia BIM nas suas obras, um exclusivo grupo de engenheiros e arquitetos estão conseguindo fazer isso em apenas 5 dias nos seus projetos residenciais. Após este evento, você não irá conseguir fazer apenas a modelagem 3D de arquitetura, estruturas, elétrico, hidráulico, como também você conseguirá colocar em prática a teoria da metodologia BIM em projetos residenciais. Com um método claro, cujo foco é fazer você ganhar mais velocidade nos seus projetos e melhorar a representação gráfica de todos esses projetos compatibilizados, transformando horas de trabalhos em segundos e linhas 2D numa construção digital 3D. Esses prints que você está vendo são literalmente dezenas de projetos que os participantes da última edição do IBIM 5 Dias realizaram. E como nesse evento não vamos aprender apenas o Revit na prática, com um template integrado com todas as disciplinas, eu preciso te mostrar um pedacinho pequeno da conversa que eu tive com o pessoal da última turma. Onde que eu estava esses anos todos? Na resistência do AutoCAD. Eu concordo. Odeio AutoCAD porque, assim, é um adianto de vida do Revit. Eu tô encantada. Com as 5 aulas que teve na semana, eu tô encantada. Foi exatamente o que você falou. 50 horas de aula, o cara ensinando os comandos que depois a gente esquece como é que utiliza. Isso Eu mesmo. acho péssimo isso. O cara vai apresentar o Revit, ele mostra menu por menu. Eu não tenho paciência. Aí eu falei, não, esse aqui já vai direto ao ponto. Ele, tipo assim, ó, vamos fazer uma casinha. Você vai começar fazendo a parede. Eu não quero saber. O quê? Eu vou querer saber o menu para mudar? Não, isso aí eu não quero. Eu sugiro que você separe 2 horinhas por dia para você estudar e praticar tudo o que foi enviado nas aulas. Lembrando que todos os materiais utilizados estão no drive do evento e você consegue encontrar esse link lá no grupo de WhatsApp. Então, bora começar com tudo, implementação BIM 5 dias. Se você é aquela pessoa que caiu de paraquedas nesse evento, não sabe nada sobre a metodologia BIM, pode ficar tranquilo. Hoje você vai entender a base de toda a teoria. Porque essa não é uma metodologia que está tendo sucesso apenas aqui no Brasil. Negativo. Ela está tendo também muito sucesso lá fora. Países como Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, eles já têm obrigatoriedade em fazer a implementação e o uso da metodologia BIM. Este evento vai acontecer da seguinte forma. Hoje a gente vai entender os princípios da metodologia BIM e alguns conceitos avançados que eu vou te passar de uma forma muito clara e objetiva, porque sem esses conceitos avançados é impossível a gente fazer a implementação em apenas 5 dias. Aí amanhã, no nosso segundo dia, nós já caímos para a parte prática. Então vai ser 20% teoria, apenas hoje. E amanhã é prática, depois prática, prática e prática. 20% teoria, 80% prática. Porque é dessa forma que você vai alcançar seus primeiros resultados. Combinado? Então, amanhã a gente vê a parte de arquitetura, toda a parte principal da arquitetura, ou seja, paredes, pisos, telhados, janelas. Perfeito. Em apenas 1 horinha você vai conseguir aprender a realizar isso dentro do Revit. Aí depois, nosso terceiro dia, na quarta-feira, você vai estar finalizando a parte de arquitetura com um projeto de interiores, porque não faz sentido você fazer um modelo 3D se não tem uma boa apresentação humanizada para o seu cliente entender onde que ele vai estar construindo, não é mesmo? A gente tem que fazer o olho do cliente brilhar com aquele sonho do projeto. E no terceiro dia também, você vai estar realizando a parte do projeto estrutural, ou seja, vigas, pilares e fundações, de uma forma que você entenda todos os conceitos de como aplicar esses elementos para você fazer também nos seus projetos. No nosso quarto dia, quinta-feira, você vai estar realizando um ponto ápice do nosso evento, porque você vai fazer a parte de um projeto elétrico 3D. Eu diria que o nosso quarto dia não é apenas uma aula qualquer, porque ele é a compilação realmente de um curso de Revit elétrico. Da forma que você entenda a base, que é simplesmente coloca um ponto, coloca um elemento de tomada, coloca um elemento de luminária, pega num ponto, clica no outro e perfeito, aquele conduíte foi desenhado. Mas não é assim que funciona.
Então, eu também vou estar realizando, nesse quarto dia, diversos problemas, solucionando diversos problemas para você aplicar nos seus projetos. Pois no nosso quinto e último dia, aí sim, você vai fazer a parte de hidráulica, que é a parte de água fria e também a parte de esgoto, finalizando uma construção digital 3D. E esses são os 5 dias que você vai estar presenciando as aulas, mas esse evento ele é completamente diferente de qualquer outro evento online que você já presenciou. Porque além dessas aulas, a gente tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ter acesso a templates, a famílias, a checklists, a projetos modelos executivos, tudo isso gratuitamente nesse evento. Então, além dessas aulas que você está assistindo neste formato, que são gravadas para você conseguir dar pausa e realmente acompanhar as aulas, não faz sentido por fazer um treinamento utilizando um software se você não consegue dar pausa, voltar e saber o que eu estou realizando, né? Então, é por isso que ele é gravado. Mas, na nossa comunidade, lá no WhatsApp, você vai ter acesso a todos esses materiais e também tirar dúvidas que você tiver durante as aulas, com um único foco, que é você ter resultado com todas as aulas. Eu quero ver os seus projetos daqui 5 dias, utilizando toda essa metodologia que eu estou te mostrando nesse evento. E por que esse evento está acontecendo de forma tão diferente? Porque eu simplesmente não jogaria algumas aulas e jogasse pro ar. Pronto. Como a maioria dos eventos online funcionam. E é muito simples. Mas a resposta é muito simples. Esse treinamento ele está de acordo com a evolução natural que veio a metodologia BIM. Você sabe como que veio? Surgiu essa metodologia? Ela não veio simplesmente do nada. Tipo, nossa, uma pessoa caiu nela uma ideia e ela começou a fazer toda essa construção digital 3D. E não foi bem assim que aconteceu. Só para te explicar de uma forma muito rápida. Nos anos 80, a gente fazia projetos como? Em nanquim, em papel vegetal. Depois, essas linhas que eram realizadas em papel, manualmente, foram realizadas dentro do computador, na metodologia CAD, que é o desenho assistido por computador. E depois, a tecnologia começou a avançar mais ainda, de uma forma que aquelas linhas simples podiam ser construídas dentro do computador, em 3 dimensões, em 4 dimensões, em 5 dimensões, com propriedades nesses objetos. E foi aí que surgiu a metodologia BIM. Eu já vou te explicar mais a fundo essa parte teórica da metodologia, tá bom? Baseada em pesquisadores da Nova Zelândia, mas o que você precisa entender é que se essa metodologia fosse tão fácil de ser aplicada, sem um método claro, todas as construtoras já teriam aplicado o Revit nos seus projetos, todos os escritórios, todas as faculdades já estariam ensinando essa metodologia, mas não é assim que funciona. Há uma barreira muito grande em passar do CAD para o Revit e é justamente essa barreira que você vai estar enfrentando e pulando nesses 5 dias. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu estou avançando aqui porque eu estou avançando os slides nessa apresentação, combinado? E que é o seguinte, por que eu falo isso por experiência própria? Eu sou engenheiro civil e eu quero que isso fique muito bem claro para você. Em 2014, eu comecei a utilizar o Revit nos meus projetos. De prefeitura, maquete eletrônica, projetos de arquitetura simples, né? E eu não entendia como aplicar o BIM, o Building Information Modeling, ou modelagem da construção da informação, num software. Eu ficava confuso, eu falei, caramba, onde que eu vou colocar as informações aqui? Sendo que eu só preciso de uma prancha de prefeitura. Então, essa confusão que a maioria dos profissionais se perdem. Eles não conseguem entender os conceitos da teoria com o Revit. Mas tá tudo bem, até aí é plausível. A maioria dos cursos ou ensina apenas teoria, ou ensina apenas apertar botões. Não tem essa mistura. E no começo foram diversas tentativas falhas. Porque eu pensava que eu ia colocar no mercado uma inovação, porque ninguém trabalhava com o Revit lá em 2014. Poucas pessoas trabalham hoje. Imagina lá em 2014, né? Mas logo de cara eu não consegui alcançar meus objetivos profissionais e também financeiros, porque eu queria realizar projetos melhores de forma mais rápida, projetos que fossem reconhecidos. E se você está assistindo esse evento, eu tenho certeza que você também busca isso.
porque a gente está em busca de novos conhecimentos aqui, e conhecimentos que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Foi quando eu comecei a entender, pelo menos, como utilizar o Revit para projetos simples, né, de projetos de prefeitura, projetos de maquete eletrônica, que eram meus. Aí eu comecei a oferecer parcerias com escritórios e construtoras. Até o momento que eu fiz uma parceria muito grande aqui em Sorocaba, numa construtora de alto padrão, onde ela me deu a oportunidade de fazer a implantação do Revit. Ainda não tinha nada de BIM, eu não conhecia muito da teoria, coisa que você vai ver hoje, tá? Mas eu apliquei o Revit em todos os projetos, em um projeto executivo de um prédio de 15 andares. Então, arquitetura e estruturas. Foram essas duas disciplinas que eu consegui na época. Eu ainda não tinha claro o método dentro do Revit, que é um método que você também vai ver neste evento, que é o método PMI, Processo de Modelagem Integrado, com todas as disciplinas, né? E quando eu finalizei aquele projeto sem método algum, eu comecei a conectar os pontos. Bom, nos meus projetos eu precisava de ABC. Depois, na parte de um projeto executivo, eu não precisava apenas das paredes genéricas com textura. Eu precisava das paredes com apenas 3 camadas. Eu não precisava de 5 camadas como mostrava em alguns outros cursos, né? Porque não é à toa, esse conhecimento que eu tive hoje também não surgiu do nada, né? Eu fiz literalmente dezenas de cursos nacionais e até internacionais para entender como que o Revit se conectava com o BIM, como se conectava com os projetos que a gente tem nacional, não é mesmo? E quando eu finalizei esse projeto da construtora, eu comecei a conectar esses pontos e foi aí que surgiu o template de arquitetura profissional. Pelo menos a versão embrião, não a que eu mostro em alguns conteúdos que a gente realiza hoje. Quando eu comecei a fazer mais parcerias de sucesso, eu comecei a entender que vários outros profissionais, engenheiros e arquitetos, não estavam conseguindo fazer essa aplicação do Revit em seus projetos. Então, em 2017, o Revit Template surgiu com essa ideia de distribuir templates, famílias e checklists para engenheiros civis e arquitetos que já utilizavam o Revit, mas tinham dificuldade de passar do 2D para o Revit, do CAD para o BIM. E eu comecei a ajudar esses profissionais. Depois de 2 anos, a gente ajudou mais de 1.000 profissionais. Mais de 1.000 profissionais, engenheiros e arquitetos aplicaram o template nos seus projetos. E foram muitos feedbacks. Feedbacks positivos, feedbacks negativos. Então o que você está vendo aqui é realmente isso. Você vai passar por todo esse caminho de forma muito mais rápida. De uma forma que pessoas que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, ainda não conseguiram fazer isso de forma rápida. Uma coisa que eu achei interessante que você falou foi que não precisa você fazer uma pós, não sei o quê, para ser um BIM Manager. Aí eu disse, cara, eu tô fazendo a pós. Aí eu disse, mas não, quando eu vi o teu conteúdo, realmente, se eu tivesse visto isso antes, bem provável eu não teria feito a minha inscrição na pós e estar cursando. Eu implementar BIM 5 dias, você realmente consegue implementar 5 dias. Mas a pós não diz isso. Então, Rafael, depois desses 5 dias, eu tinha fechado a pós-graduação, né? Só não começou as aulas e o que você passou é o suficiente que eu preciso, cara, para dar início e ter um bom retorno no meu escritório que eu já pretendo abrir, entendeu? Então, a pós-graduação só seria mais, acho que acredito, mais um papel na minha gaveta. Não é apenas a parte de arquitetura, porque em 2019 foi criado o curso Revit Arquitetura Profissional RT, que o foco dele era em projetos de prefeitura de arquitetura. Esse curso ele tem um método que é o PMA, que é onde a gente passa por modelagem simples, modelagem qualificada, detalhada, documentação, apresentação. Como que eu consigo compilar tudo isso num desafio rápido? De uma forma que eu ajude profissionais a passarem de forma rápida aquelas dificuldades que eu tive no começo. Então eu criei o template que você vai receber amanhã, que é o template integrado com todas as disciplinas. Eu sei que tem muitos profissionais que desejam fazer essa implementação, mas não tem tempo e não tem capital para fazer uma pós-graduação ou para fazer um curso de 200 horas, caríssimo, para fazer essa implementação.
Foi por isso que eu compilei tudo de uma forma rápida, para você fazer isso em apenas 5 dias, de uma forma gratuita, onde a gente abre a possibilidade da construção civil no Brasil melhorar. Porque aqui você vai dar tchau para a prisão do AutoCAD e começar a realizar projetos integrados 3D na metodologia BIM. Então, sinceramente, agora só depende de você querer mudar a sua carreira a partir de agora. Você tem que falar chega. Chega de 2D. Chega de fazer uma planta, depois passar para o corte. Do corte, eu tenho que fazer manualmente todas as elevações. Se eu mudo a planta, eu tenho que mudar no corte, que eu tenho que mudar na elevação. E se algum outro profissional de estruturas ou hidráulica muda, pede para mudar, eu tenho que mudar toda essa parte. Chega de retrabalho. Chega de ter um desgaste enorme. O seu serviço não é ficar mudando esse projeto. O seu serviço, o seu real serviço é achar a solução melhor para a obra. O resultado final tem que ser a obra construída. Não faz sentido você fazer a planta tendo retrabalho para fazer outro corte, tendo retrabalho para mudar isso, mudar aquilo. Quanto que é o seu valor desse serviço? Se você cobra, não sei, 2.000, 3.000 para fazer um projeto de prefeitura e você faz esse projeto em 10 horas, perfeito. Você acabou ganhando R$200 a hora. Mas, se você faz esse mesmo projeto de prefeitura, você tem que ficar mudando. O que era 10, durou 20 horas. O preço da sua hora já cai de 200 para 100. De uma forma que o seu serviço seja desvalorizado. E é esse pensamento que a gente tem que ter para a gente ter lucro dentro da construção civil. A gente não está falando aqui apenas de uma mudança de software, uma mudança de metodologia de CAD para Revit, apenas para ter mais velocidade. Também mais velocidade. Mas você tem que falar chega. Chega de retrabalho, chega de desgaste, chega de desvalorização do nosso projeto. Além de que, se você trabalha com o AutoCAD, eu tenho certeza que você sabe da dificuldade que a gente tem de criar uma boa representação gráfica. Não é à toa que a maioria dos profissionais que fazem renderizações pega do AutoCAD leva para o SketchUp para fazer a maquete eletrônica 3D, do SketchUp leva para o 3ds Max, para o Corona, para o V-Ray, alguns softwares de renderização. E fica essa mudança de software. Um aqui, outro para lá, outro para lá. Um aqui, outro para lá, outro para lá. E fica mudando de software toda hora. Caramba, é sério mesmo que hoje, em 2021, será que é preciso ficar mudando de software toda hora para ter uma boa representação gráfica? E ainda por cima mandar para o Photoshop depois? Caramba, é muita mudança. E se você muda na planta, né? Se o cliente pediu para mudar na planta, você vai ter que mudar de novo na renderização. Logo, aquele sonho que o cliente tinha de imagem renderizada, se foi feita alguma mudança na planta, alguma mudança de textura, aquela imagem no início já não existe mais. Então, esses projetos 2D de linhas, eles têm sim uma má qualidade gráfica. É impossível a gente ter uma velocidade com 2D de uma boa qualidade gráfica. É literalmente impossível. E de diversas mudanças. Eu não estou falando de diversos softwares. Isso que eu falei, apenas a parte de renderização. Que é como se fosse o estudo preliminar. Se você passa do estudo preliminar para uma fase de projeto executivo, onde você já tem projetos de arquitetura, estruturas, hidráulica e elétrica, qualquer mudança tem que ser feito em todos os projetos. Se não foi feito em todos os projetos, ou foi feito manualmente, quando você vê a arquitetura está na revisão 10 e a estruturas ainda está com o projeto de arquitetura na revisão 2. Isso resulta em obras com problemas. Os projetos eles têm que ser atualizados, se não simultaneamente, o mais rápido possível. Ou seja, obras que não têm nada a ver com a renderização que a gente fez no começo, que não tem nada a ver com a ideia que a gente tinha no começo. Logo, vários projetos acabam sendo fantasma. Sabe aquele projeto que você envia para a obra e depois da obra construída, você pergunta para o construtor, ué, mas isso daqui não estava no meu projeto. Ele simplesmente vira para você e fala, mas que projeto? Não é mesmo? Quem nunca viu uma obra onde o mestre de obras, o pedreiro, nunca viu um projeto? Se você faz projetos residenciais, térreos, sobrados, você sabe
Isso acontece muito. E é muito simples te explicar o porquê que isso acontece. Porque clientes não entendem linhas. Construtores não entendem linhas. Profissionais, engenheiros e arquitetos não entendem linhas. Deixa eu te provar. É sério. Deixa eu te provar que ninguém entende linha. Uma pergunta simples. Uma pergunta muito simples para você. Pense numa porta. Pensa numa porta. Como é que você pensou numa porta? Você pensou uma porta como no AutoCAD? Apenas de linhas? Ou na sua cabeça você pensou aquela porta tridimensional? Você pensa, você visualiza uma porta abrindo, uma porta bonita, mas você não pensa uma porta em linhas. Você pensa em toda a geometria da porta. Você começa a ver as texturas daquela porta, a espessura, alguns detalhes de batentes, de soleiras. É isso que você pensa. É isso que está na nossa cabeça quando a gente pensa numa porta. Porque o nosso mundo, ele não é 2D. O nosso mundo é 3D. Você está me vendo aqui, lógico, numa tela, mas está vendo esse 3D. Só que vamos dar outro exemplo. Vamos pegar essa parede aqui. Como que você representaria no CAD? Talvez do quadrado, no máximo com duas linhas aqui. Então, duas linhas mostrando esta espessura, não é mesmo? De cada um desses quadrados. Mas como que você imaginaria? Você imaginaria uma textura saindo. Então, se nós não vivemos num mundo 2D, por que raios continuar fazendo projetos com linhas? Sendo que na sua cabeça você está entendendo que tem uma volumetria, que tem um espaçamento, só que como eu vou ter certeza que todos que estão envolvidos na construção entendem da mesma forma que você? É por isso que há tantos problemas com projetos com linhas. Você pode ter certeza que você está entendendo. A pessoa que está lendo o projeto também tem certeza que ela está entendendo. Mas como ter certeza que os dois estão entendendo a mesma coisa? É por isso que acontecem tantos problemas em obras por causa de benditos projetos 2D. Aí o cliente já não entende mais nada, o construtor já não entende mais nada, consequentemente o orçamento já vai para a lua, porque o orçamentista já está confuso se é a versão 1, se é a versão 10, qual projeto que está certo, né? Então o cliente fica confuso, o construtor fica confuso, mestres de obras fica confuso, o orçamento fica na lua, porque a gente não consegue ter controle do que está acontecendo, planejamento sai errado, problemas e problemas e problemas de compatibilização. Tudo isso por conta de projetos com linhas, que a gente tem que entender, a gente como engenheiros e arquitetos, a gente tem que entender todo o ciclo dessa construção. O projeto 2D, ele é realmente o nosso vilão. E tudo isso porque os profissionais insistem em estar projetando exatamente como no século passado. É por isso que a metodologia BIM ela está crescendo tanto fora do Brasil como no Brasil. Porque quem que não quer fazer projetos de forma mais rápida? Quem não quer fazer uma planta e simultaneamente estar realizando cortes, elevações, maquetes eletrônicas, extração de quantitativos automáticos? Quem não quer projetos que aprovem de primeira? Porque se você faz uma planta com estudo simples, o cliente consegue entender o que você está criando. Não é apenas uma planta jogada que você fala, olha, aqui é isso, olha, aqui é aquilo. Essa dificuldade de passar para o cliente é muito grande quando tem linhas. Se você faz tudo de uma forma rápida e integrada, quem que não quer ter o seu projeto aprovado de primeira? Porque faz um cliente entender aquele projeto que você criou, aquela solução que você criou para o sonho dele. Quem que não quer reconhecimento de projetos que se transformaram em obras construídas? Porque você já fez a obra aqui no computador, você entende toda a integração dela. É muito mais fácil criar um orçamento executivo, um planejamento assertivo, quando você tem todas as informações modeladas no computador. E tudo num único software. Arquitetura, estruturas, hidráulica e elétrica, projetos contra incêndio e pânico, SPDA, gás, tudo que tem na construção, vocês conseguem estar realizando num único software. Principalmente quando nós estamos fazendo projetos residenciais. E como no nosso caso, a gente vai fazer um projeto de 60 metros quadrados, a gente consegue ir além, fazer todas essas disciplinas
em um único só arquivo modelo. Então, para nós nos libertarmos da prisão do CAD, eu preciso começar a te explicar um pouco mais de teoria. Eu preciso te explicar o que é a metodologia BIM. E eu vou estar utilizando uma frase de um pesquisador da Nova Zelândia, que além de pesquisador, ele aplica essa metodologia. Tá? Ele não simplesmente tira as ideias da cabeça dele no mundo utópico, né, aquele mundo perfeito. Não, ele aplica essa metodologia nas obras dele, que é o Dr. Bilal Sukkar. Ele diz o seguinte: BIM é um conjunto de tecnologias, processos e políticas, os 3 pilares, que permitem que várias partes interessadas projetem, constroem e operem colaborativamente uma instalação. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Que o BIM não é apenas uma mudança de software. Você não está mudando de uma ferramenta 2D para uma ferramenta 3D. Não. Ele tem 3 pilares importantíssimos, que é a parte de tecnologia, a parte de processo e a parte de política. Quando você sai do AutoCAD para o Revit, você está mudando a sua tecnologia, a sua ferramenta, o seu software. Então é apenas um pilar. Quando você começa a ter um processo de modelagem dentro do Revit, você começa a ter um método. E se você tem entregáveis diferentes no meio do caminho, onde não é apenas aquela entrega final, mas uma conversa entre o engenheiro, o arquiteto, o cliente, você tem que ter políticas diferentes. Então é aqui que começa a morar uma confusão que, se não fosse passado de forma tão clara, você iria acabar se perdendo. Mas esses 3 pilares, quando a gente faz um projeto simples, é isso. A gente tem a tecnologia, a parte de processos, a parte do método e a parte de política, a parte dos entregáveis. Como é que você vai conversar e apresentar esse projeto para outras pessoas? E ele continua, que permitem que várias partes interessadas projetem, constroem e operem colaborativamente uma instalação. Então perceba que a gente não está apenas na parte de projeto, mas a gente começa a pensar na parte de construção. Como construir de forma mais rápida. Como pegar aquela construção digital que está no computador e levar para a obra. Imagina você pegar o seu celular e simplesmente escanear um QR Code, que é um código, um papel, e começar a ver a construção final. Imagina você ver essa parede, você pega seu celular, escaneia naquele ponto específico, e ele consegue identificar que aqui é a parede, né? E aqui tem um pilar. Depois, aqui embaixo tem a parte do conduíte. Depois, ali tem a parte de tubulação. Isso ajuda muito a mais construir. E depois disso, ainda tem a parte de facilidades, onde a gente consegue operar de forma mais fácil e saudável essa instalação. Entendendo o que é a metodologia BIM, entendendo que não é só uma mudança de software, eu preciso te explicar 2 conceitos que são chave para você entender como que você faz essa implementação da metodologia em apenas 5 dias. O primeiro conceito é grau de maturidade BIM. E se muitos profissionais se perdem entendendo os 3 pilares, tecnologia, processos e políticas, quando você começa a fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, você já começa a entender todo o ciclo da metodologia. E só que é importantíssimo você entender 2 conceitos. O primeiro grau de maturidade é o seguinte: a gente tem algumas fases, que é essa imagem que você está vendo agora. Primeiro, nós temos o pré-BIM, antes do BIM, onde você tem projetos 2D realizados no CAD, que não são integrados, eles estão lá jogados na folha em 2D. Projetos que 95%, acho que 90% dos escritórios realizam hoje. Essa é a fase 0, pré-BIM. Depois, nós temos a primeira fase, o primeiro grau de maturidade BIM, que é a parte de modelagem 3D. Ou seja, se você faz um projeto de arquitetura no Revit, você já está na parte da primeira, você já está utilizando a metodologia BIM, porque você está no grau de maturidade 1. Depois, se você pega a arquitetura e passa para a parte integra com projetos estruturais, projetos hidráulicos e elétricos, de uma forma que você pega o arquivo, manda para outro computador, faz o estrutural, pega o estrutural, volta para o arquitetônico, você já tem uma colaboração. Você está... Isso a gente está falando apenas do Revit, tá? Mas você está utilizando o BIM aqui na segunda fase dele, que é a parte de colaboração.
E se você faz essas disciplinas ligadas numa nuvem, num drive A360, BIM360, em diversas outras nuvens que é possíveis serem utilizadas, tudo integrado, de uma forma que o engenheiro aperta num botão, atualiza o arquivo de arquitetura, ele pega o arquivo na nuvem, atualiza, aí nós temos o grau de maturidade 3. Aí depois disso, nós temos a fase 4, onde nós conseguimos criar um caderno de uso, um caderno de facilidades daquela instalação. Se você entende esse conceito, fica claro na sua cabeça aonde que você está hoje, que provavelmente deve ser no pré-BIM ou na parte da modelagem, e aonde você quer chegar, de uma forma que o seu primeiro resultado não vai ser apenas quando você entender o ciclo completo e começar a aplicar. Não. Entendendo esse caminho, você consegue ter resultados apenas no final dessa semana. Porque você vai entender que a modelagem já vai te trazer dezenas, literalmente dezenas de resultados. Clientes mais satisfeitos, menos problemas em obras, extração de quantitativo e muitos outros fatores que vocês vão ver durante essa semana. Mas entendendo o grau de maturidade, já tira um peso das nossas costas, de uma forma que não é preciso entender tudo, fazer um curso de 200 horas, para só depois aplicar nos nossos projetos. Quando a gente começa a ter projetos reconhecidos, obras melhores, e com o tempo nós vamos evoluindo com essa metodologia, fica muito mais fácil ter esses resultados. Porque é mais fácil fazer um curso, um mestrado, um doutorado, e só depois ter resultado, ou já começar a ter resultados agora, mesmo que se você seja estudante, você consegue começar a fazer parcerias, modelagens 3D, e com o passar do tempo você já fica mais reconhecido, você já começa a entrar no mercado de trabalho agora, e aí você vai tendo mais reconhecimento. O seu primeiro passo no mercado de trabalho não precisa ser só depois da graduação, só depois do mestrado, só depois do doutorado. A gente tem que fazer agora. Por isso que esse treinamento é 20% teoria e 80% prática, prática, prática. Não vai adiantar nada você só assistir essa aula e ficar pensando, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Não, amanhã eu já quero ver você fazendo e tendo seus primeiros resultados com o Revit. Com a parte de arquitetura, a parte de modelagem. Então, fase 1 amanhã, já vai entender. Depois, você já vai começar a fazer um projeto colaborativo com todas as disciplinas, estruturas, hidráulica e elétrica. Tá bom? Não vamos utilizar nuvem, porque daí vai precisar de uma tecnologia depois, mas aí, quando você trabalhar com outros profissionais, você até pode chamar um amigo para estar assistindo esse curso com você, e você faz um modelo de arquitetura, manda para ele, coloca no Drive, ele pega, faz o arquivo, o projeto de estruturas, manda para outro amigo e faz a parte de hidráulica, estrutural. Depois vocês compatibilizam tudo. Olha só que interessante, já fica uma dica aí. Se você está fazendo esse treinamento sozinho, o BIM ele é colaborativo, ele integra diversos profissionais. Então já convida aquele profissional, aquele amigo que você quer que entre de cabeça nessa metodologia. E eu também tenho um segundo conceito muito importante para você, deixa eu mostrar aqui, que é o seguinte, que é o conceito de LOD, Level of Detail. E o que significa Level of Detail? Traduzindo bruscamente aqui para o português, é o nível de detalhamento. Se você faz pós-graduação, você sabe que tem uma pequena diferença entre o LOD e o ND, né? Mas, traduzindo bruscamente, é o nível de modelagem que você está realizando. Olha só essa imagem. Perceba o nível de detalhamento da modelagem desse pilar. No LOD 100, é como se nós estivéssemos na parte de estudo de viabilidade. Uma simples geometria já vai representar o que você está querendo dizer, qual é o espaço que aquele pilar vai ocupar. Depois nós passamos para o estudo preliminar. Com 3 faces, nós já conseguimos identificar o formato daquele pilar. Aí depois, no LOD 300, a gente já tem um projeto na etapa de anteprojeto, onde esse pilar tem espessuras, tem material, e um projeto executivo é onde você coloca no LOD 350 ou no LOD 400. Sendo que o LOD 400 é o último nível de detalhamento que é possível ser realizado antes de construir.
Depois de construir, tudo que você fez, você consegue passar para o computador no LOD 500, que seria o nosso SBuild. Entendendo esse LOD, também já é um peso nas costas que você vai retirar. De uma forma que o seu primeiro resultado não virá apenas quando você conseguir desenhar cada parafuso, cada prego de uma construção. Não é preciso. Se você coloca as informações que você precisa para alcançar os seus resultados, ou seja, eu quero fazer a integração das disciplinas. Eu quero saber exatamente onde está caindo um tubo, um conduíte e um pilar. Desta forma, eu já consigo integrar os projetos e saber de forma rápida, em apenas 2 dias, quantos problemas vai dar na obra. Se eu já falo para um profissional mudar aqui, se eu já faço para o profissional mudar lá, então perfeito. Não preciso desenhar tudo de hidráulica, elétrica e estrutural. Se você quer fazer um projeto arquitetônico, se você pega uma parede genérica e o seu foco é ter uma boa apresentação, preparando o projeto, o modelo para aprovação na prefeitura, mas você quer fazer uma apresentação rápida, parede genérica, uma camada só, pronto. Depois, pintura, coloca aquela textura que você quer e perfeito. Você vai ter uma boa apresentação humanizada. Não precisa colocar todas as camadas da parede. Nessa etapa não precisa perder tempo com isso. É sempre foco no resultado. Mas assim, é igual sniper, entendeu? A gente não vai começar a atirar aqui, peguei o que é LOD, peguei o que é BEP, peguei o que é grau de maturidade, agora peguei o que é BIM 3D, 4D, 5D, aí você fica tirando pra tudo que é lado. Aí depois, quando um cliente vem para você, quando aparece uma entrevista de emprego, ele pede para você fazer uma coisa, aqueles vários tiros vão te confundir. Você não vai saber aonde que você tá. Então aqui, a gente é sniper. A gente pega aquele objetivo, um único objetivo, e tum! Resolvido. A gente sabe, é certeiro aquele nosso resultado. E é aqui que 99 das palestras sobre metodologia BIM param. Eu te expliquei um pouco da teoria, te expliquei a parte de benefício, do porquê mudar do CAD para o Revit e pronto. Já teve aquela pulga atrás da orelha de começar a utilizar essa metodologia. Pois é, eu sei disso porque eu já fiz literalmente dezenas de apresentações para faculdades, para estudantes, eventos como esse. Mas esse daqui só é o nosso primeiro dia. Lembre-se, 20% teoria, 80% prática. Amanhã já é para você estar com o Revit instalado no seu computador, para a gente abri-lo e começar a fazer um projeto de arquitetura 3D. Relembrando, aproveite, mas aproveite a comunidade que você está no WhatsApp. Aproveite que todo dia eu abro o grupo para você tirar suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida que você teve da metodologia BIM, comenta lá no grupo. Rafa, não entendi muito bem o que é grau de maturidade LOD 100, LOD 200. Você pode dar outro exemplo do que é esse level of detail numa parede? Num pilar, você já viu agora, mas num objeto de hidráulica, elétrica, estrutural, parte de bombeiro? Coloca no grupo, comenta. E também use e abuse de todo o material que você vai estar recebendo. Templates, famílias, checklists, projetos modelo, aproveita, tá? Porque isso você não vai conseguir em nenhum outro lugar do mercado. Então hoje estamos finalizando o nosso primeiro dia da implementação BIM 5 dias. Eu realmente espero que você tenha gostado. Me mande seu feedback, tá bom? Aqui é o engenheiro civil Rafael Zacri e a gente se vê lá na nossa comunidade e nos vemos também amanhã. E eu fiz o curso, né? Esse curso gratuito em 5 dias. E eu aprendi muito mais nesses 5 dias com o Rafael do que todos os cursos e dicas que eu já tinha pego anteriormente, em cursos que eu tinha comprado. Ele me inscreveu num seminário gratuito que foi feito pelo Simpscom semana passada. Eu falei, tá bom. Então foi online, eu fui participar. Aí eles estavam discutindo sobre BIM Mandate e começaram a falar sobre nível de detalhamento. Menino do céu, eu vi assim, sabe? Eu estava entendendo muito mais sobre aquilo que eles estavam falando do que eles próprios lá na palestra falando sobre. Eles se embananaram tudo. Não sabiam explicar direito, nem deram uma explicação direito do que era um BIM Mandate. Sabe? O que era a política da empresa, que ele estava falando sobre só essas siglas, né? Mandate, LOD, não sei o que. Ah, tem um monte de sigla americana só para enfeitar, mas... Mandaram lá aqueles cadernos, né? Falaram dos cadernos e tal, da literatura. Eu falei, olha, se eu não tivesse assistido as aulas, eu não ia entender nada do que eles estavam falando. E nem eles próprios estavam entendendo direito, eu não estava sabendo nem explicar sobre o que era. Eu falei, caramba, como tá insípido, tá muito no comecinho.
Falei, então a gente tá tendo uma oportunidade de ouro, gente, de ouro mesmo. Eu pensava, é enrolação, não vai dar certo não esse trem. E deu, fiquei besta. Tinha baixado o Revit, mas eu não sabia mexer em quase praticamente nada. Aí eu tinha começado a fazer umas videoaulas de outra escola, só que não tinha me dado tão fluidez assim. Não tinha pegado aquela confiança, aquele gosto de, pô, vou fazer outra aula. Aí quando eu vi o seu evento, eu comecei a fazer, foi um vídeo atrás do outro. Você liberava, eu fazia. Você liberava, eu fazia. Me diz uma coisa, antes de você começar a assistir às aulas, você acreditava que era possível fazer em 5 dias? Não. Eu pensava, é enrolação, tem lógica não. Não vai dar certo não esse trem. E deu, fiquei besta. Quando deu, eu fiquei surpreso. Falei, caralho, deu certo mesmo, velho. Você tem uma boa didática e a aula cativa.